Olá, estamos iniciando mais uma edição do Vivência Podcast, né? Essa é a nossa sexta temporada desse programa de entrevistas, já nesse formato novo. Quero já de início pedir a você que você se inscreva no nosso canal, inclusive no dele também, né? O Jerimum Andejo. Daqui a pouquinho ele vai estar falando sobre isso. Ele, né, que agora está se dedicando mais às redes sociais e já é um sucesso, tanto quanto antes estava nas ondas do rádio. E eu quero, já de início, agradecer nessa parceria que está nos acompanhando, que é a ASARTI, que é a Associação dos Artistas de Caruaru, e também a Expresso Filmes. Então, daqui a pouquinho teremos um breve intervalo e você vai conhecer um pouco mais sobre esses dois parceiros nossos. Mas, por falar em parceria, hoje eu tenho a alegria, o prazer de ter aqui do meu lado alguém que não só é parceiro, né, na área da comunicação, mas também um grande amigo, e eu sei que você sabe, um grande profissional, que é o Edinho Moreira. Tudo bem, você ainda não está vendo o Edinho, né? Daqui a pouquinho ele vai trocar de lugar com o Jerimum, mas agora o nosso boa noite é para o Jerimum, que eu já quero que você inicie, compadre, explicando aí um pouquinho, né, dessa sua nova fase, desse programa, né, o Andejo aí na internet. Rapaz, prazer medonho, rapaz. Tá com meu compadre Paulo Laís, o galeguinho dos olhos azul. Rapaz, eu não sei se a história é bem essa não, viu? O galeguinho dos olhos azul. Rapaz, prazer medonho. Na verdade é o seguinte, isso é feito o famoso camaleão. Quem não se adequa à nova realidade está para trás, né? Ou seja, ficou, né? Muitos comunicadores, infelizmente, perderam a bola, a vez, não por grandes comunicadores, verdade, inclusive, né? Ficaram... Não pelo fato de deixarem de ser bons, mas é porque com essa pandemia, eles não se reinventaram. Aliás, deixar para você refletir, qual o negócio que não houve necessidade de reinvenção? O que não reinventou, meu compadre, ficou e quebrou, né? Essa pandemia foi uma lição, um ajuste, eu acho que a gente vai sair de uma certa forma melhor. Muitas coisas, tudo na vida, até as coisas aparentemente ruins, né? Elas deixam um legado e, sem dúvida, a gente teve que aproveitar e aprender um bocado de coisa. Então, a tecnologia avançou, a gente teve que aproveitar essa ferramenta, porque, como você sabe, hoje o celular não é mais um aparelho que liga, né? Pode até ligar, mas ele é um receptor de rádio, ele é uma câmera, é um aparelho de televisão, né? Porque as pessoas estão recortando e assistindo o que tem interesse. Você vê, nesse processo de modernização, quando chega no podcast, que é um programa de rádio que você pode ouvir, ainda assim adequa a linguagem, né, do podcast para o celular, para o pessoal, além de ouvir, ficar vendo. Exatamente. Então, por exemplo, foi quando a gente entrou com... A gente vai fazer uma história de trás, ou de hoje para trás, vamos dar ré. Pronto, hoje a gente está com a Rádio Andejo. Quem é que imaginava uma rádio web, uma rádio pela internet, e você se comunicar com o mundo, você ter, quer dizer, de Caruaru está com mais de 50 emissoras já retransmitindo a corda brucuta, né? Que é uma corda brucuta do qual era uma expressão ou expressões que a gente já falava. Da minha infância, da infância do Patrick também, ele já confessou isso aí. Rapaz, me chamasse de velho, foi. Mas não estou dizendo. Ou a gente está se entregando também um pouco, né? Pode ser. Aí a corda brucuta, ela tem essa finalidade. Trabalhei, como vocês sabem, em várias emissoras convencionais do rádio, da televisão, e a tecnologia facilitou o processo, quer dizer, você não está mais a mercê ou ter que ficar dependendo de um transmissor, né, convencional para que alguém possa escutar. Um amigo meu disse, Jerimum, um rádio, a gente ia assistir o jogo, né, ou tirar leite da vaca, ou fazer uma atividade externa, levava o radinho de pilha, não é verdade? Hoje você carrega o celular. O celular você escuta em qualquer rádio de qualquer parte do mundo, não precisa ter um grande transmissor, não. Precisa estar com internet. Isso. E às vezes até, se você já baixou, aonde você está, você assiste escuta, mesmo estando sem internet. No famoso off. É verdade. Então, hoje a tecnologia facilitou. E daí lá a gente faz um programa ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã até as 8. A rádio é 24 horas, acessa
é radioandejo.com. Você pode acessar também Radionet, baixar um aplicativo da Rádio Andejo, colocar lá no favorito e escutar do jeito que você imagina. Tem no YouTube também. Tem. Aí o programa está ao vivo das 5 às 8, tem reprise ao meio-dia e reprise às 10 da noite. Aí, em seguida, a gente já tem parceria com a rádio lá em São Paulo, Rádio Alfa FM, que transmite lá o programa dele para 400 emissoras, né, com um forró do velho a partir das 8 da manhã. Às 5 da tarde tem um pistolão, outro programa também de forró, lá é só forró. Né? E tem um fator, gente, além do público e disso que ele está falando, do alcance, por exemplo, as lives, né? Recentemente teve aí, algumas semanas atrás, o mês passado, que vai depender muito de quando esse programa está indo para o ar, o Flávio Leandro, né? O Santana, não foi isso? Sim. Então, tem essa dinâmica também. Aí foi que a gente aproveitou. Aí no rádio, aí tem essa parceria com essas emissoras, né? Que tem programa também na Rádio Andejo. E a gente transmite, só para você ter ideia, a gente transmite o rádio convencional, ou seja, pela Radionet, pelo site, aí tem ao vivo no Instagram, tem ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube, tudo simultâneo. Então, a gente está nas N possibilidades de você acompanhar o programa. Isso é fabuloso. Então, antes, quando surgiu o Jeremum, em janeiro de 90, a gente só colocava a voz, não tinha preocupação da caracterização. Hoje não. Hoje, todo dia, eu tenho que ir caracterizado. Olha, eu vou fazer uma pegadinha com ele agora, um desafio, porque nesse momento que a gente estava conversando, minha mente fez uma viagem, girimundo. E eu não sei se você já recordou, né, nesse momento que a gente está conversando, sim, ou se você vai recordar agora. Esse ano aí, de 89, salvo engano, foi 89, finalzinho de 88, ou 89, ou final de 89, Severino Florencio estava com um espetáculo que chamava-se O Espantalho. E ele pediu que eu desenhasse o formato do espantalho para fazer o cartaz que ele iria fazer anunciando esse espetáculo. Foi nesse período também que a gente conversando, isso, você tinha um estúdio, que daqui a pouquinho ele vai contar um pouquinho essa história também, né, do início da história dele, do Edinho Moreira, das atividades profissionais, e você chegou a perguntar isso para mim, né? Paulo, eu estou para desenvolver um personagem que seria uma abóbora, e eu não sei se daria certo. Você sabia que naquele período eu estava desenhando. Exato. Não sei se você lembra que você me contou sobre isso, né? Houve de como uma seria o personagem. personagem. Né? Exatamente. E no seu caso, eu lembro até que eu não ajudei muito, mas foi mais ou menos nesse período que nasceu então o Girimum. Exatamente, O Girimum ou a abóbora? Girimum, sem dúvida vamos falar Girimum, porque na verdade o Girimum, eu digo, concretamente surgiu em janeiro, né? Mas justamente final de 89, acho que um pouquinho antes disso, né? Já tinha os ensaios, já tinha as vozes, tinha uns negócios ainda que já estava sendo... por isso que eu digo, contabilizo a partir de janeiro, fica um negócio mais redondo, fica mais fácil portanto que já tem 31 anos. Aí em meio a tudo isso, aí você tocou numa coisa que é a live. O que é que acontece? Hoje a gente já fez, com Adelmário Coelho, Santana, Novinho da Paraíba, Nádia Maia, Humberto Boni, os meninos daqui, sanfoneiro que era da Adelmário Coelho, que é de Caruaru, e Sebastião Silva e Marquinhos Café, Flávio Leandro já falei, vem aí Almir Rush, né? E tantas outras figuras do cenário nordestino, né? O cenário musical, da música popular nordestino, onde a gente está fazendo. Então, isso foi um agente facilitador que a tecnologia, né, teve que acelerar para aproveitar esse período de lockdown. Então, ou seja, a gente está fazendo o programa de segunda a sexta e toda quarta-feira, às 8 da noite, no Instagram do Jeremum. Por isso que é importante você acompanhar Jeremum.andejo e fazer essas historinhas. Esse programa é mais ou menos quanto tempo? Da quarta-feira, 8 da noite? Pai, veja. Porque é uma live, é? É uma live. Então, que acontece nas quartas. Nas quartas. Aí o que acontece? Eu comecei timidamente fazendo uma média de 55 a 1 hora. Porque você viu que a gente emendou, né? Terminando o seu, vai passar para o nosso. Isso. Aí foi o que aconteceu. Aí a gente foi esticando. Porque às vezes o papo pede isso. Mas é porque também a minha preocupação era com o Instagram derrubar.
né? Porque o Que Instagram, completa 60 quando minutos, ele corta. Aí foi puxando 1h10, 1h e pouco. Eu sei que o derradeiro que eu fiz com Santana foi 2h e 15 minutos. Então, agora com Flávio Leandro deu 1h e 35 Isso também minutos. depende muito da reação do público, né? Porque aí Lógico. você vai vendo uma parte sai, mas outra parte vai chegando e vai se Isso. envolvendo. E mesmo que vocês queiram encerrar, em respeito ao público, acaba Exato. Que continuando. também tem a dinâmica do próprio entrevistado, que ele é um agente facilitador, né? Quando você pega um cara que é monocílio, pergunta, e daí, tudo bom? Como é que foi a turnê? Isso foi bom. Aí lascou o cano, né? Então, quando você pega um cara também desenrolado, que canta e tal, aí a coisa vai fluindo, e isso... Os primeiros eram bons também, mas o fator maior era a timidez assim, que o Instagram derrubasse. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer. Eu acho que está tendo uma boa repercussão, está ficando uma média de 50, 60 pessoas acompanhando o Jeremoum por programa, ou seja, não é que acompanhe só 50, eu digo, durante 50 o programa. pessoas, não, 50 pessoas passam a seguir Jeremoum em média por programa. Então, isso é bom, né? Porque daí a gente vai... Porque outras pessoas que não conhecem, e vai criando um público orgânico, né? Exatamente, é isso. É uma atração, por isso que as lives elas servem para você atrair, né? Fidelizar e também atrair novas pessoas. A gente nem sabe como é que chama, se é internauta, se é ouvinte, se é o... novos amigos, parceiro, o cara que dá um like, segue e acabou-se. Novos seguidores, pronto. Aí, rapaz, então isso tem sido um desafio maravilhoso. Isso eu tenho acordado cedo para fazer esse compromisso. Daí surgiram, né? Porque eu até comentei com o Flávio Leandro, quando é que vai lançar? Eu não disse CD, mas quando é que vai lançar música, né? Não diria naquele formato de 12 músicas, que era o CD. E Jeremoum hoje obriga a gente a lançar um EP por mês, ou seja, o artista, quer dizer, reduz, se eu ia gravar um mas CD... ao mesmo tempo reduz o tempo também de lançamento. Se eu ia gravar um CD com 12, 15 músicas, né? Hoje eu gravo uma música por mês. Mesmo que ele tenha gravado, né, todas de uma só vez, e ele vai lançando nas plataformas mensalmente. Então, assim, isso é fantástico, isso é uma maneira interessante do artista ter uma relação mais íntima, né, com o seu fã, criando um diálogo, criando intimidade, né, passando um trabalho, e isso é espetacular. Como é que ficou o Jeremoum em relação ao Edinho? Isso, para o ouvinte, já consegue ser bem separado ou não? Não tem jeito. Aquele horário realmente é o personagem que está ali e é ele que brinca com as crianças, com as famílias? Sem dúvida, desde 94, 95, porque depois daqui a pouco o Guta vai falar. Mas quando começou era Edinho, e daí ele deixou de fazer Edinho para dar vez só a eu. Olha, nasceu essa belezura, ele me pariu, que ele é o criador né, deu. Então, foi bom porque o tempo foi se tornando culto, aí daí ele começou, a gente começou fazendo programas em outras emissoras de rádio, televisão, em outros estados, eu ia toda semana gravar, cheguei aí a São Paulo todo final de semana, durante 6 meses, fazer lá uma apresentação, até com o Fernando Vanucci, que foi até Luciano do Vale, quando morava aqui em Pernambuco. Então, assim, foi muito, muito interessante, intenso, né? Então, ele foi quando estava na Liberdade, conversou com o Ivan, disse, Ivan, o Jeremoum vai ficar só, ou sai, ou fica gravado, porque as coisas estão acontecendo e Ivan foi sensível a isso, a gente desenvolveu esse projeto de gravar e permaneceu um período gravado. Muito tempo, muitos anos, porque aqui para a gente, talvez muita gente não sabe, mas a gente passou uns 10 anos gravado, não foi que coisa. Muitos anos gravados, as pessoas pensavam que era ao vivo, porque eu já estava fazendo outra atividade. Era uma comunicação muito forte mesmo. Eu cheguei aí a Recife, fazia Rádio Clube, chegava em Recife, fazia Rádio Clube ao vivo de tarde, né? E, aliás, chegava mais cedo, fazia o programa da manhã do dia seguinte e à tarde eu fazia ao vivo. Fiz Top FM também em Recife, vários convites foram surgindo, mas não tinha esse agente facilitador da tecnologia, né? É tanto que hoje o Acorda Brucuta está sendo disponibilizado no formato livre. O que é esse formato livre? Isso é um formato do qual cada emissora vai colocar de acordo com sua disponibilidade da grade. Por isso que ele é livre. Ele é gravado, não vai ter hora, certo? Mas tem a participação
dos ouvintes que participarem no programa ao vivo, né? A gente vai recortar e daí a gente vai... Ou seja, é um outro projeto para atender outra demanda, outra necessidade para o mundo afora. Ele pode sair só áudio, né? Não, Aonde passa só áudio, Por e enquanto quem é só quiser áudio. assistir, ver as imagens, ele sai em Já vários tem no formatos também. Spotify, que é podcast do Girimum também, nos causos. Olha como está mostrado esse Girimum. No podcast, né, no Spotify. Ou seja, é um matuto tecnologicamente antenado. Pois pronto, além de ser matuto, o cabo é tecnologicamente moderno. A gente está próximo de encerrar esse primeiro bloco. Primeiro bloco. É rapidinho, rapaz. É feito coceira de mico. Então tá dado. Então, eu gostaria de que você deixasse nesse período agora... Só não posso deixar dinheiro de antemão, nem um celular. Agora, se você quiser mandar um Pix para eu vou fazer também moderno, né? Moderno, Pix. Que é mais ou menos assim. Pois é. Manda logo um Pix para eu, galeguinho. Manda. Manda logo um Pix para eu, Paulinho. Manda. Tá aparecendo aí. Manda logo um Pix para eu, que eu estou a precisar. Manda logo um Pix para eu, galeguinho, que eu quero minhas contas pagar. Pronto. Tá vendo como é sério a coisa? coisa? O negócio é sério. Girimum, para animar mais a turma aí, mostra aí pra gente um pouco de como é um pouco de suas piadas, alguma historinha que você tem para contar. Rapaz, veja, fato engraçado. Veja, eu particularmente descobri, pena que descobri tardiamente, né? Mas eu descobri que a minha mulher nasceu com um defeito assim incrível. Eu acho que é só a minha. Tadinha. Ela quase não fala. Na verdade, se a gente for contabilizar o organismo ou o corpo dela, eu diria que ela é uma boca. A mulher fala pela venta, pelo zóio, pela orelha, pela própria boca, pelos cotovelos. Não tem, quando o menino nasce, né? Aí diz que o menino, para desarnar, toma banho, água de chocalho. Já ouviu falar? Sim. Já ouviu falar, né? A minha mulher não tomou água de chocalho, ela tomava banho de sino, dentro de um sino, a véia mandava dar banho nela. Então, ela não só desarnou, ela é desarnada mesmo. Ela fala, meu filho, eu não sei se é a sua, mas a minha nasceu com esse defeito de fábrica e eu só descobri as depois, porque, olha, ela mesmo pergunta, ela mesmo responde. Não sei se acontece com você. Ela faz uma pergunta que é regra. Eu tenho que concordar com ela. Concordar assim. Quando ela diz, você gostou? Aí eu digo, e até agora, é sim ou não? Não, sim. Aí eu digo sim. Aí ela, está vendo? Você não olhou direito para mim, que eu estou parecendo uma bruxa. Eu digo, lascou o cano. Não sei se acontece com a sua, mas a minha é assim. Aí eu digo, eita, já comecei errando. Aí vou para o meu cantinho, meu reservado, que é o banheiro, para ver se ninguém me incomoda. Aí fico lá. Aí ela chega na porta. Mulher, descansa esse negócio, meus ouvidos, minhas orelhas. Tu tá cansada, a tua garganta. Aí ela... Aí resumindo, aí ela faz outra pergunta. Não tem um vestibular. Quando o cara não sabe direito, o que é que o cara faz, né? Chuta, né? Para a próxima. Ou se não é um assim, né? Ou pronto, né? Para ver se acerta. Pois eu digo agora, é sim ou não? Aí eu vou dizer não. Não! Aí ela diz, está vendo? Você acaba de dizer, como é que você não presta atenção no que eu estou falando? Em outras palavras, eu vou sempre contrariar a bichinha. Porque se ela diz assim, tu tá feio hoje, né? Aí eu vou concordar, é verdade. Ela, está vendo, você não prestou atenção, que eu estou dizendo que você tá feio. Não, eu estou feio. Não, mas não é para estar feio. O negócio é discordar. Então, ela nasceu com esse defeito, a bichinha realmente... E a roupa, hein? Quando veste a roupa e diz, o que é que acha? Fiquei bem, hein? Aí o camba diz, e agora? Digo que sim ou que não? Aí eu digo, não ficou muito bem, não. Aí ela para um pouquinho, eu digo, pronto, aceitei, né? Ela parou um pouquinho, aí ela diz, você não tem jeito, não. Olha como é que eu tô. Aí começa a chorar. Como é que eu tô? Não vou para a festa mais, não me chame, porque, olha, eu já usei umas 5 roupas, nenhuma prestou, já lavei o cabelo umas 2, 3 vezes, já limpei a maquiagem.
Não diga tu, eu acho que é só defeito da minha. Aí eu digo, não, minha filha, é porque, veja, essa roupa não ficou boa, porque eu já vi você tentando usar umas 5 roupas, mas eu acredito que você vai acertar. Aí termina, depois de uma discussão medonha, ela termina usando aquela que ela achava que não prestava. Agora eu acho que está chegando. Rapaz, eu acho que é ela que está chegando ali, viu? Jesus, deixa eu correr. Eu vou correr. Tchau, tchau. Essa mulher fala com sua gota. Estamos de volta com o Vivência. O Girimum foi se entender ali com a esposa dele. E quem está aqui conosco agora é o Edinho Moreira, o Vivência Podcast. Nessa noite de hoje, né, tendo essa alegria, essa honra de poder receber 2 em 1. Não é? O Edinho, resgatando... É bom que o cachê vem dobrado. Então lembrou da história do Pix, né? Tá passando aí de novo, ó. Vamos aí prestigiar nossos artistas. Edinho, voltando lá atrás, né, na sua infância, geralmente quando é cantor a gente pergunta isso, olha, você já descobriu esse talento para cantar desde cedo? Como é que acontecia isso? Mas no seu caso, você tem uma história relacionada não só com o personagem, né, o lado humorístico, com a comédia. Você tem uma história relacionada com a música, porque você também gravou cantando. Você tem história com o rádio. O que é que despertou em você primeiro? Você criança, o que é que veio primeiro? A vontade de fazer gracinha, contar piada? Ou era fazer os personagens, ou brincar com o rádio? Olha, na verdade é o seguinte, eu quando faço uma retrospectiva, eu me enxergo apaixonado pela comunicação, né? Então, desde pequeno, o rádio para mim já era fascinante, a televisão já era algo também que me atraía bastante, e eu sempre me vi fazendo... Mas você escutava a rádio com influência do pai, de alguém, ou era você mesmo que gostava? Eu acredito que é dom, né, despertado. Porque, curiosamente, no meu caso, nem avô, nem pai, nem mãe. Eu realmente também tive sempre essa... Teve, né? Então, eu nasci, praticamente me criei numa rua que é muito festeira, né, que é a Rua 3 de Maio, né? Então, lá já tinha aqueles carros, né, de som de Otônio Rodrigues, né, que vinha todo ano para a gente, já era uma festa. A comunidade, né? Já nos meses que antecediam a abertura do São João, que é por ali onde tudo começou, na verdade, o São João do Caruaru começou espontaneamente pelos moradores nas ruas, né, Rua 27, Rio de Janeiro, lá no São Francisco, Capitão Zezé, né, Rua Bahia, Praça São Roque. E a Rua 3 de Maio ela tinha um diferencial, né? Então vinha o carro de Ottoni, com ciranda, né? Com o coco, com o forró, com aquela alegria toda, a gente ficava fascinado. E eu já tentava imitar o Ottoni, ou mesmo pequeno eu já ouvia Lenildo Lima, Giovanni Rosendo. Suas referências na comunicação, MacDowell Holanda, grandes nomes da comunicação, Ivan Bulhões, que eu já, né, era sempre apaixonado. Naquela época só tinha o AM, o FM relativamente é muito jovem, né, assim, coisa de 30, 40 anos para cá. Então eu já me encantava com rádio, com tudo isso. Então Licença, enquanto personagem, se eu estiver enganado, você me corrija, enquanto personagem, apesar de ter Ludo Gero, um ou outro, Mazzaropi, sei lá, que também pudesse servir de inspiração, mas eu tenho a impressão que o Girimum realmente foi uma criação sua, por mais que outros inspirassem, e é um personagem que vem durante 3 décadas, salvo engano, e que ele tem essa personalidade própria. Exato. Não é verdade? É verdade, porque, primeiro que o humor, para mim, foi algo que eu acredito que eu sou muito tímido,
mesmo com essa veia da comunicação, mas no contexto geral, em sala de aula, eu me achava muito tímido. Então eu brincava com as pessoas, eu tirava onda, eu era meio que o palhaço, né, da história, mas naquela ocasião eu me via como uma fuga, né, ou seja, para ficar blindado em relação à timidez. Era uma maneira que eu tinha de já conquistar as coisas, assim, a amizade, fazer, aumentar o número do relacionamento com as pessoas, mas devido à timidez, né? E depois é que eu gostava muito do Ludo Gero, né? Eu sempre ouvi Ludo Gero, mas é interessante. Quando o personagem surgiu, justamente final de 80, né, na década de 80, por isso que eu contabilizo 90, porque foi uma data mais redonda, fica mais fácil. Então, quando o personagem surgiu, eu não queria imitar ninguém. Tinha minhas influências, sem dúvida, você bebe, né, do humor de diversas formas, mas eu não queria imitar, não por nada, porque primeiro que naquela época já tinha Coroné Caruá, que imitava o Ludo Gero muito forte, que Coroné Grilo, Coroné Ludru, tinha muitos coronéis, né? E o pessoal que interpretava ou que imitava o Ludo Gero já fazia isso com muita competência. Então, eu não queria ser mais um, então eu criei algo diferente, né? Então, a característica do personagem, ou a primeira identidade do personagem era um DJ de FM, né? Que o Jeremoabo surgiu no FM, né? Então, ele já Que era um era o cara que o Edinho moderno. fazia, né? Isso, Edinho fazia. E por que o Jeremoabo? Eu vou contar rapidinho. Porque é o seguinte, eu morei no Paraná, apesar de ser de Caruaru, morei um tempo no Paraná, e lá eu entrei no rádio, para você ver como o rádio era fascinante para mim, sempre foi algo que me motivava, que me chamava a atenção. E eu entrei no rádio lá, no FM, e daí, só que meu principal emprego era o banco, era operador de open market, overnight, e eu fiz até um curso lá em Curitiba, tudo. E daí mas o rádio era algo fascinante. Então eu estava naquele período iniciante, né, que eu topava tudo, né, trabalhava de domingo a domingo, querendo um espaço, que me chamasse, eu estava dentro. E daí eu via o gaúcho andando de bombacha, tomando chimarrão, fazendo questão de ser gaúcho. E o nordestino, a primeira coisa que perde é a identidade. Não que ele O tenha que não acontece vergonha. muito, por exemplo, em São Paulo, né? Mas nesse caso, pelo que você está narrando, Mas em falando, São Paulo também tem, porque a primeira coisa que você perde a identidade no Rio de Janeiro, você vira Paraíba. E, e em São Paulo, você é nortista. Então há um certo, preconceito querendo ou não, fica grande, o aquela baiano, marca. maiano. Então, se chovesse, tirava onda porque estava chovendo, se não você comesse muito é porque você não era acostumado a comer. Então, era um bullying naquela época, né? Mas aí Já as no Rio Grande pessoas, do Sul, mais né? ainda. Mas aí o que me chamou a atenção foi o gaúcho não perdeu a sua identidade. Né, são descendentes de europeus, de alemães, né, ou seja, de italianos, de poloneses. Ou seja, é um pessoal que já tem uma maneira, uma autoestima muito mais elevada. Né? Então, eu fiquei observando aquilo, e foi quando eu voltei para cá, em 86, vim de férias, né, e terminei ficando aqui, ingressando no rádio. Fui na Liberdade AM, na outra semana na Liberdade FM, e por aí fui. Fui obrigado a vender propaganda. Eu nem sabia que eu tinha esse dom de comercialização e consegui. Fui um bom vendedor. Foi tanto depois que eu botei uma agência de propaganda, uma produtora de vídeo só para televisão, que era a JPP, que ainda tem juridicamente, mas hoje as coisas mudaram, eu tive que mudar também de negócio. É tanto que hoje eu estou com o setor de imóveis, estou com a imobiliária, para você ver o quanto eu Dinâmico dinâmico, e eu fui muito assim, eu não fui, tipo assim, se tem uma barreira, né, para chegar lá, então com ética a gente chega, mas a gente vai buscar alternativa, ficar reclamando, porque não, busquei alternativa, e por aí foi o que aconteceu. Aí o Girimum foi em cima dessa percepção, né, de por que eu não cantar de galo na minha terra, por que eu não falar aquelas expressões que falam na feira, por que não falar o brucuto, pro mode, pro nada, pro vem, danou-se, vulto, encarnado, por que eu vou ficar tolhido na minha terra? Não, agora eu vou cantar de galo. Então foi daí, né,
que eu coloquei umas expressões, né, com a voz diferente, porque não cabia Edinho Moreira fazendo um forró, e daí eu coloquei umas expressões com a voz diferente, e isso chamou atenção, e as pessoas sabem quem é esse cara, quem é esse cara, quem é esse, é um doido que tem aqui. E é interessante que foram vários fatos, mas um deles, eu estava apresentando foi outro paradigma que eu quebrei, foram 2 paradigmas que eu quebrei no rádio. Um foi colocar um personagem nordestino que no FM não se tinha. Toda FM, a locução Poderia era... entrar até como um quadro, né? Por exemplo, como o Ludogero entrava, mas Isso, não ser o mas FM não. FM Sim, nem, o nem fato de ser FM. era FM, era uma locução linguagem... do Rio, carioca. Nem todo locutor, por exemplo, no Paraná, no interior chama porta, mas no ar tem que ser porta. Entendeu? Em Curitiba chama porta, o R, mas no ar tem que ser porta, ou seja, brother, ou seja, como o Rio. O espelho era o FM gerado do Rio de Janeiro. Então, o que é que acontece? São Paulo, todas elas se espelhavam no linguajar, num vocabulário carioca, né? Então, foi o que aconteceu. Não cabia o rádio, o Edinho fazendo um programa de forró. Aí eu digo, agora sim, é o lugar que eu queria colocar essas expressões, feito uma panela de pressão, um puff, né? Ele explodiu e essas expressões foram expostas e, para a felicidade minha, muita gente querendo saber, quer saber, tanto que foi outro paradigma que levou o FM para a rua, né, com caravana. Eu fiz uma caravana e levei a rádio FM fazendo shows no São João, ou no período junino. Na época era metropolitana? Exatamente. E, nessa ocasião, eu lembro que eu fiz uma apresentação, ou um show, sei lá como, que vários artistas, Camarão, Flávio José, Amazã, Alcimar Monteiro, Novinho da Paraíba, foram muitos artistas. Fora os artistas locais. Que eu não gosto de dizer artistas locais, que uma vez foi dizer artista da terra, eu não sou gogo, e é verdade. Gilvan Neves, Camarão, Azulão, né, Helene dos Oito Baixos, Bal dos Oito Baixos, Caçoto Rojão. E então aquela turma toda, aí foi o que aconteceu. No outro dia de manhã, aperta a campainha, porque literalmente ligava, abria a rádio, né? Aí eu, aí eu fui lá receber quem? Camarão. Disse, bom dia, Camarão. Estudo. Camarão, quem sabe que ele não era muito simpático, né? Estudo. Girimum tá aí, eu está. Aí eu vi que ele não me conheceu, né? Aí eu venho cá, ele levou ele para o estúdio. Aí ele disse, e Girimum? Só estava eu só, né? E naquele período não tinha essa questão da câmera filmando? Exatamente. Eu disse, calma, o Girimum chega aí. Aí naquele tempo ainda era LP, e botei uma música lá, botei outra música, preparei. Se Girimum demora, eu disse, não, rapaz, ele chega aí, calma. Aí terminou a música, eu coloquei uma vinhetinha de Girimum. Ele disse, oxe, e Girimum tá aqui, né? Eu disse, tá, ele, calma. Aí mixei com outra música, aí tocou. Aí quando terminou a segunda música, aí eu usei a voz do personagem. E a tua? Eu sei, para você ver, você não ia te conhecer nunca. Aí já abriu o sorriso, né? Já foi receptivo, assim, já tinha sido, mas ele se tornou muito mais. Inclusive, era uma coisa, Paulo, que eu me deparava, e ainda me deparo muito. Um exemplo, me apresentei, esse aqui é Edinho Moreira, o cara... Opa, tudo bom? Como vai? Rapaz, Edinho Moreira, não é quem faz Girimum. Não acredito, mas rapaz... Já é outra reação, tá vendo? Outra reação. Inclusive, eu cheguei numa determinada empresa, vou passar álcool gel, viu? A gente está lembrando que fazendo isso aqui, ambos estão vacinados com a distância razoável. Aí o que aconteceu? Eu fui numa empresa já como um Edinho Moreira para a agência, né? Eu fui atender um cliente e a secretária já disse, olha, o fulano de tal, o doutor, só tem 10 minutos, ou seja, tudo que eu tinha que falar, tinha 10 minutos, porque ele tinha outro compromisso. E eu entrei com Sandra, minha esposa, e o outro contato da agência, e a gente foi lá expor a agência, e preocupado com a hora, já que ele tinha dado 10 minutos para cronometrar. E no meio da conversa, ele descobriu que era o Girimum. Rapaz, esse cara... Se era sisudo, ele se tornou uma jaca mole. Se arredondou. Não acredito não, bicho. Tu é Girimum, mas rapaz, Para aí. Aí ligou o telefone, ligou para a mulher. O compromisso dele era pegar a criança no colégio. Ligou para a mulher, só eu estou com Girimum, não vou almoçar em casa não. Vê como mudou, né? Então, tipo assim, do que a secretária tinha dito, que ele só tinha 10 minutos, quando ele descobriu que era o personagem, é como se o cara dissesse, dessa oportunidade para o cara se apresentar de novo. Então,
eu diria que essas expressões foram fantásticas e eu não queria, de fato, imitar ninguém. E aí a preocupação, como é a caracterização do girimum? A gente fez uma pequena enquete, né, não é feito hoje no Instagram que o cara faz, perguntei, como é que vocês acham que eu sou? Como é que vocês acham que o girimum é? É gordinho, é magrinho, é alto? A cor. E dessa memória, né, coletiva, o inconsciente coletivo, né, que a gente montou a caracterização. É gordinho, é baixinho. Em algum momento a abóbora, em vez de ser na cabeça, Não, seria o corpo? não tinha na cabeça, não. Era um chapéu de lampião, né? Era um chapéu de couro, aquele chapéu de couro tradicional. E a capa, digamos, E, é que sim, fazia essa parte era a calça que dava e botava um enchimento para ficar bem gordinho. Aí foi quando, rapaz, aí para você ver, depois Caruaru ficou caracterizado com um rádio, né, e para fazer rádio. Foi quando, e São João, forró, né, forró. O girimum na minha cabeça era só forró. E daí foi o que aconteceu, as emissoras de televisão, eu entrei na TV Pernambuco, aqui depois a TV Tribuna, a TV Clube, Recife, né, Guararapes, TV Jornal, foi quando eu recebi convite de trabalhar lá para fazer outros eventos da cultura pernambucana, o Recife Folia, o Galho da Madrugada, as Virgens de Olinda, e fiz ao vivo isso, né, e o pessoal dizia, rapaz, vai fazer ao vivo, eu digo, rapaz, o que eu só faço no rádio, faço ao vivo, e foi fantástico, porque, por exemplo, todo evento desse eu me caracterizava. Ou seja, eu não perdi a essência do girimum, porque o óculos, a barriga e a voz, né? Mas, por exemplo, eu cheguei em frente à prefeitura de Olinda, uma tribo, ou integrante de uma tribo, me deu um cocá. E eu usei no outro dia, né, o girimum com cocá. Então, depois eu botei, outro dia já simbolizando o frevo, remetendo ao frevo, uma sombrinha daquelas que é um... né? Então, aí foi quando era necessário, um determinado ano, eu fiquei ancorando o carnaval ali em frente aos Correios, né? E tem outros que eu acordava cedo, a gente ia para o Café do Galo, na saída do Galo, né? E as autoridades, os convidados, os artistas lá, eu estava lá no meio. Aí eu caracterizei de galo, ou seja, a cabeça do galo da madrugada. Então, tipo assim, foi quando eu vi a possibilidade das viagens que o personagem podia fazer. Então, eu já me vesti sendo o Girimum Noel, ou seja, com um chapéu de Ele Papai se adaptava Noel, sem perder a identidade. Então, isso foi fantástico, porque isso me deu N possibilidades, foram vários eventos, a riqueza cultural de Pernambuco. O Pernambuco, sem dúvida, para quem não sabe, é um dos estados, eu diria assim, a região Nordeste se é riquíssima, Pernambuco tem uma riqueza ímpar, né, que é a cultura, a pluralidade das artes em todas as suas diversidades, em todos os seus segmentos. Isso na dança, na música, isso na comida, né, isso, ou seja, literatura, no cinema, realmente. Tudo. Pernambuco é algo assim espetacular. E os ritmos pernambucanos começa logo do Rei do Baião, né? Começa do Rei do Baião, que do chapéu, ou seja, ancorado, né, ou abaixo do chapéu, ou da sombrinha, ou do guarda-chuva, como queira dizer, do forró, tem um shot do baião chachado, né, arrasta-pé, aí o coco de embolada, a ciranda, o frevo maracatu, frevo de rua, frevo canção, bicho, é um negócio assim fabuloso. Infinito. E tudo isso eu comecei mergulhando, entrevistando Alceu Valença, Antúlio Madureira, sabe, aquelas figuras. E essa relação com o rádio, com o personagem, com os artistas, com a música, fez com que você gravasse também. Não é? E aí saiu alguns trabalhos do Girimum cantando para criança e cantando para adulto, mas numa linguagem sempre saudável. Saudável. Foi quando eu recebi um convite até de Gilvan Neves, foi o primeiro LP que eu gravei na época, era LP mesmo, e eu nem imaginava um dia cantar. E daí disseram, mas rapaz, tu não canta. Eu digo, rapaz, como o Ludogério não cantou, por que eu não posso cantar? Ou seja, ele é um artista, eu vou imprimir, registrar minha arte ali, não precisa ser... Cada um tem o seu toque, tem Agnaldo Timóteo, tem, né, Alceu Valença, cada um tem a sua característica, e o Girimum tem que ter a dele. Então, não precisa ele brincar, se ele desentuar, se ele... É ele. Genivaldo Lacerda não dava aquelas gaitadas, né?
Você vê, eu penso nisso até nessa questão do podcast, né? Quando surgiu essa onda do podcast, com exceções, mas boa parte deles a gente vê que parece que para ter mais audiência, para ter Tem que graça, chamar tem que chamar palavrão. palavrão, tem Não que fazer uma coisa precisa. esculhambada. É. Então, Não precisa, é a mesma coisa o humor, não precisa você estar chamando palavrão. Então, o Girimum teve essa pegada da criança. Então, e se eu manteve, via né? É uma isso. prova de que tem público, sim. E essa Exatamente. responsabilidade, né, em transmitir, em comunicar algo bom, de qualidade, que ajude a formar e não a deformar a personalidade. E interessante foi o que aconteceu. Foi nesse período que no rádio, né? No rádio tive essa escola do dinamismo, do raciocínio. Eu lembro que eu fui fazer uma transmissão e eu estava sem retorno de vídeo. Eu tinha um ponto, né? Quem não sabe o ponto é no ouvido, onde o diretor fica dizendo, acabou, dá uma deixa, chama o break, etc e tal. E eu estava ao vivo em frente à prefeitura e disseram, você vai entrar agora nacional para a Band, que era aquele Band Folia. E era o Micaru, pessoal, Carnaval Fora de Época? não, era o Carnaval de Olinda mesmo. Em Olinda, eu em pensei que era Olinda, em aqui. frente à prefeitura. Aí vai entrar para a Band Folia. Aí disse, olha, a gente vai pegar, saindo de um coqueiro, vai abrir e vai mostrar o mar. Aí eu comecei, né, descrevendo, ou seja, eita, Olinda, a cidade linda de Pernambuco, por onde tudo começou, a terra da rainha dos Caetés, olha esse coqueiro bonito, oxe, é pro cara se atrepar e tirar coco, olha que mar azulado, eu sem ver nada, ou seja, isso é o rádio, é fascinante, né, então eu fui, descrevi, né, aquele cenário, mesmo sem enxergar, só porque o cara tinha dito que começava com um pé de coco, depois abria e depois vinha para a prefeitura. Aí quando eles falaram na prefeitura, eles falaram, tem esse corredor à direita, você está vendo, é onde Alceu Pernambucano de São Bento do Una mora, é onde ele canta, ele encanta, várias composições surgem aí, e ele sempre canta aqui nesse terraço, né? Aqui é onde vem o galo, vem como é que se diz? O homem da meia-noite, a menina da sombrinha. Aí comecei dizendo e vinha uma troça, pronto. Não tinha como improvisar, porque era real ao vivo, né? Então isso foi muito bom, muito bom. Isso, pronto, agora deixa. Agora é o Carnaval de Olinda, a Band Folia. Aí entrava e embora. Então, tipo assim, isso, sem dúvida, foi o rádio. Vê como é as coisas, né? Infelizmente, a gente já está encerrando, caminhando para encerrar o programa. Também foi muito rapidinho, tanto quanto a sensação, né, com o Girimum. Mas, para encerrar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o personagem Girimum, nesse período da pandemia. Eu acho que aconteceu alguma coisa com você, se não, me diga que não. Entre fevereiro e março, né, quando deu uma trancada geral, você permaneceu com o Girimum, lhe acompanhando no dia a dia na sua vida. Você chegou em algum momento a pensar como seria, né, passar um ano, talvez mais ou menos, cerca de um ano, se o personagem não tivesse lhe acompanhando todos os dias para acordar o ouvinte, como seria esse ano da pandemia? Olha, eu diria assim, para quem não sabe, eu creio muito em Deus, né? Tanto que todo dia essa pandemia me fez refletir muito, e a palavra do Senhor, ela tem esse poder, né, de alimentar, dar sentido à vida, né? A palavra que salva, restaura, muda, transforma. E isso me encantou, porque é o seguinte, eu vi muitos testemunhos, porque você sabe, a gente estreou na rádio, e praticamente na outra semana veio o lockdown e eu não era funcionário da rádio, eu tinha um contrato com a emissora, como tinha também na Liberdade, eu tive outras emissoras, onde era um percentual do que se faturasse. E o programa não faturou, ou seja, eu passei um ano sem receber um centavo, mas eu estava lá, com a alegria que não vinha de mim, a alegria vem do Senhor, como diz, né? Alegrai-vos sempre do Senhor, alegrai-vos no Senhor e não na minha alegria. E eu pude perceber o quanto eu estava sendo instrumento nas mãos do Senhor. Porque as pessoas deprimidas, eu tive uma irmã que teve síndrome de pânico, isso é fato, mas quantas pessoas ligavam e diziam o quanto você tem me ajudado. Ou filhos ligando para mim, rapaz, você tem ajudado a minha mãe estava prestes a uma depressão, e ela acorda de madrugada esperando você entrar, e com uma alegria que eu acho que não vinha de mim, eu acho que foi bacana, porque além de servir de instrumento para utilizar as pessoas, eu também fui contemplado com isso, né? Ou seja,
A alegria, né, como dizem provérbios, a tristeza seca, a tristeza mata, né? Então não fica aí, se está meio tristonho, se está com sensação de só querer dormir, só querendo um lugar escuro, procure uma ajuda de um profissional, porque a depressão realmente seca, a gente vê as coisas preto e branco, ou seja, a gente não vê as coisas com perspectiva, não vê a luz no fundo do túnel, não é verdade? E sempre há saída. É tanto que quando passa, para você ter ideia, só para complementar, eu, depois dessa comunicação de 31 anos só de Jerimum, fora o Edinho, fora a agência de propaganda, eu percebi a importância de mudar. Eu enxerguei, Deus me deu o dom, assim como eu fui a primeira agência, eu não estou falando isso na primeira pessoa como se fosse de exibição, não, eu estou dando testemunho. Tá? Então, foi a primeira agência, a primeira produtora linkada a uma agência de publicidade, a primeira agência no aspecto com todos os departamentos, né? Mídia, produção. Eu tinha 30 colaboradores, só para você ter ideia. E daí eu fui muito criticado, porque todo vanguardista ele paga um preço. Né? Então, eu lancei um projeto, eu coloquei Jerimum no rádio, fui quebrar paradigma, levei o rádio do FM para a rua, foi outro paradigma que a gente quebrou. E daí eu digo, agora, com 50 anos, começar que profissão? Porque a publicidade, com a chegada da internet, eu comecei visualizando. Não é com olhar de pessimista, mas de real. Um exemplo, o shopping, Caruaru 2 shopping, Renner, Americana, McDonald's, Riachuelo, grandes marcas, mas ia usar o quê do mercado local? Nada, agência nenhuma. Ia sufocar, como está sufocando. Le Biscuit, Americana, só Americana, Caruaru tem 5, Le Biscuit tem 2. Quantas Thalitas da vida tiveram que fechar suas portas ou diminuir? Né? Então, as agências viviam desse mercado, desses clientes daqui. E os de fora, parabéns, show de bola, gera emprego, mas não ia gerar emprego nas agências, foi quando eu digo, e agora? E com a chegada da internet, diga que lascou o cano. Então, foi quando eu busquei uma nova alternativa, e já fazia isso empiricamente, sem saber, na época da instalação do Shopping Difusora, vários clientes eu consegui não induzir, mas conduzir para que montasse sua loja lá, comprasse uma sala, e não ganhei um centavo. E foi quando eu virei, mudei, e hoje eu estou com imobiliária. Vê que guinada, né, de comunicação, fui para uma coisa, eu tive que reinventar, senão estava fora do mercado e estava, como diz o outro, pedindo, feito aquele ceguinho que tinha no beco da Estudantil, quem pede, pede chorando, para dar carece caridade. Pronto. O Jerimum, então, trabalhou na sua vida, né? E trabalhou, claro, também Sim. na vida dos demais ouvintes. Quero novamente agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite. Agora, da próxima vez, não seja tão pirangueiro, 20 e 20, não. Bota um tiquinho, rapaz. Isso não gasta fita, não. Isso é só a memória. Até agora, eu acho que o Jerimum está correndo aí ainda, viu? Da carreira da mulher dele. A mulher é braba. Mas obrigado mesmo, Edinho, pela sua participação. Eu que agradeço, parabéns aí pela ousadia, parabéns aí o querido que está captando. Como é? Patrick. Olha que nome, Patrick orienta, Patrick, dirige, fica um negócio mais charmoso, né? É feito Jackson do Pandeiro, que é Jackson, poxa, né? Jackson Pandeiro. Americanizou. Americano. E nossa gratidão também a você, mais uma vez, por estar nos acompanhando. Gratidão à Sartic e a Expresso Filmes. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até a próxima quarta, 9h da noite, aqui no nosso canal. Não deixa de se inscrever, né, no do Edinho, do Jerimum Andejo, rapaz, e no nosso também. No Jerimum Andejo, no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Aperte no pitou que ainda a gente nem contou do nordestinês. Valeu. Cheiro. Fica para a próxima.